Pega, Luninha. Olá! Oi, Tá, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ai, massa. Pega. Eu botei o fone porque acho que fica melhor. Se tiver muito alto, avisa que eu tiro. Não, tranquilo. Pelo menos pra mim tá tranquilo. Massa. É que eu Agora tá acho que às começando a vezes entrar. eu de fone fico gritando no ouvido das pessoas, Ah, isso aí. porque eu falo super alto, né? E aí as pessoas. é, Outro dia eu tava Mas na ouvindo de novo. verdade tem uma energia tão gostosa. Eu outro dia tava ouvindo a live do Rafa, eu falei, acho que eu tô gritando. Não, do Não, Rafa? não tava gritando, não? Não, tava normal. Botei meu look de grafite, olha essa Ah, gasta aqui, o vestidinho Adidas. Ai, ai. que chique, divertidinho. Mas vamos lá. Vamos, deixa ajeitar aqui. Anotei aqui as perguntas que você tinha me mandado, dei uma agrupada aqui e anotei umas Pronto. outras coisas para compor. Ah, fofa. Quem que Só tava? arrumar meu celular aqui. Mari tava aguardando. Ai, parei de desenhar só para ver essa live. Ai, que maravilhoso. Essa live tá sendo bem Ah! falada. Chuva de coração, isso mesmo. Fica, larga o dedo aí na E lateral para a gente ranquear bem, para entrar bastante gente. tô tentando só botar o carregador aqui no meu celular, que ele tava. Ê, Carol! Várias queridas. Quem mais tá aqui para cima? Dinha. Tá Ah, entrando aí, ó. Dinha. Várias Pronto. fofas. Vamos lá. Meu celular tá uma porcaria. Eu comprei uma. Eu agora posso me considerar uma blogueira de primeira. Comprei um tripé. Ah, eu tinha um, mas o meu quebrou. Eu vou ter que comprar outro Você agora. sabe que eu Chati. não tinha, porque eu ficava assim, super. Ai, eu nunca vou ficar fazendo live, não tem nada a ver. E agora a gente fica fazendo. Agora, quantas lives você tá fazendo por semana? Nada, eu fiz a do Rafa, essa sua. E uma menina me chamou para fazer um negócio na segunda, só que não é no Instagram. É, é no Zoom, porque é tipo de uma plataforma. Vai ser naquela plataforma que a gente falou do EAD, sabe? Essentials. Eu vou te mandar. Que legal. É. Então vamos lá, vamos começar, né? Que daqui a pouco o Vamos lá. Instagram tomba Primeiro, nós. primeiro eu quero que você fale para todo mundo aqui quem é a Carol. Massa. Primeiro lugar, eu queria te agradecer, né, pelo convite, de ter me chamado para falar aqui no Graffiti Queens. Antes de me contar, enfim, vou contar um pouco quem eu sou, mas queria te agradecer, queria te dizer que eu admiro muito as iniciativas que você tem. Acho que você é uma mulher super potente, assim, e incrível tudo que você constrói ao seu redor. Então, queria Você é minha agradecer. mentora. Queria te agradecer por Eu esse falo todo espaço. mundo isso agora. Queria te agradecer por esse espaço e te parabenizar assim, por tudo que você faz, que é muito potente. Então, eu me chamo Carol, Carolina, como a Shermy, enfim, me apresentou. Eu moro no Rio, trabalho com cultura já fazem 10 anos, quase 10 anos, 8 anos. Eu entrei nisso por um viés assim que vem da moda, assim, toda a minha formação, digamos, a minha primeira formação acadêmica, ela é uma formação que começa na moda. Eu trabalhei com moda durante muitos anos, eu me formei em moda na universidade, fiz duas pós-graduações fora do Brasil em moda, fiz uma pós-graduação na França e outra em Londres, morei em muitos lugares do mundo trabalhando com moda, voltei, né, tive uma larga trajetória com isso, trabalhei sempre como estilista, tive minha própria marca, trabalhei para a marca dos outros, fui coordenadora, enfim, tive um longo processo até chegar na minha marca, e essa minha marca é que me trouxe essa minha trajetória, digamos, até aqui. E eu tinha uma marca, tinha uma boa relação assim com o Sebrae, que era o Sebrae é um órgão que trabalha as iniciativas para as microempresas muito voltadas para o atacado, né, para a expansão dos seus negócios. Eu coordenava um grupo de novas marcas no Sebrae, isso lá em 2009, 2010, através da minha marca.
E sempre tive a minha marca, era uma marca atemporal, desfilava no extinto Fashion Rio que tinha aqui, com a minha marca, tive venda no atacado, enfim. E fui fazendo uma construção, assim, digamos, executiva de fazer coisas, de gerenciar o meu negócio dentro desse universo da moda, assim, digamos que a minha carreira, que dá início a um lugar de gerenciamento, de empreendedorismo, ela começa na moda, assim. Então, eu participei de vários programas dentro do Sebrae de capacitação para empreendedores, de pequenos negócios, e fui me capacitando nesse universo, vamos dizer assim, dos negócios através da moda. E aí, em 2011, assim, eu tive um baque, assim, com a minha marca. Era muito difícil ter um negócio, né? Como, enfim, é muito parecido com artista, né? É muito difícil quando você é pequeno, você crescer, né? Tem uma série de, vamos dizer assim, de obstáculos. E a minha marca era isso, assim. Tinha fama, saía no jornal, tinha muitas relações com a imprensa, desfilava, vendia no atacado. E o que aconteceu? Que eu tomei, tipo, o primeiro calote no atacado. E quando você é uma marca pequena, isso é tipo, assim, é igual você fazer um projeto para um cliente grande e ele não receber, assim. Só que com o agravante de que você está lidando com um produto, né? Então tem todo um produto que foi pago e que a gente não recebeu. E aí isso me coloca num ponto, assim, de entender um pouco como melhorar o meu negócio. E a partir daí, nesse grupo surge uma discussão de como que a gente amplia esses negócios e como é que a gente leva os nossos negócios para outros lugares. E aí eu crio um evento que se chamava o Cluster, que se torna a primeira plataforma de economia criativa do Rio. E a partir daí eu começo a desenvolver uma série de eventos durante 6 anos a partir dessa plataforma. E eu lancei um livro, que é um guia dentro do Cluster, né? Dentro de todos esses eventos que eu fiz no Rio, em Belo Horizonte, em Recife, que com o tempo ele foi se expandindo. A gente foi ampliando, né, para além da moda e entendendo que era uma necessidade dos pequenos negócios, e mais do que negócios, né, dos criativos, como que eu levava iniciativas criativas para a sociedade. Então, o cluster ele funcionava nesse lugar de ser uma ponte entre quem criava e quem consumia coisas criativas. E aí eu me consolido nesse lugar. E aí as coisas foram sendo muito orgânicas, uma série de empresas começam a me procurar para fazer projetos a partir de iniciativas criativas. E então, desde 2012, né, o Cluster começa em 2012, a gente faz de forma absolutamente independente até o final de 2015. Então, a gente está falando aí de final de 2012 até final de 2015, ou seja, 3 anos de forma absolutamente independente, assim, independente no sentido em que a gente fazia uma arrecadação entre as marcas, tinha um bar, fazia uma festa, e a gente ia se mantendo, e a partir daí a gente ia criando uma cena criativa para a cidade. Isso era incrível, porque a gente, como se torna muito potente de forma independente, a gente com isso, tem muita liberdade, né, de entender o que são essas iniciativas. A gente uma liberdade de criação, de parcerias. E eu sempre fui muito, muito bem, vamos dizer assim, não, é que bem relacionada é um termo estranho, né? Mas eu sou uma pessoa que me relaciono bem com as pessoas. Então, eu vou criando essas alianças e percebendo o que tem de potente em cada uma dessas pessoas e vou trazendo. Então, a coisa meio que vai orgânica, porque aí eu conheço um performer e falo, nossa, isso é incrível, vamos fazer performance dentro do evento. Aí surge uma iniciativa. Então, assim, só para contextualizar para as pessoas que não são do Rio e para você, o cluster ele se torna nesse lugar onde tudo de novo começa ali. Então, você imagina o seguinte, tudo isso que existe hoje, por exemplo, eu vou dar exemplos que tem em São Paulo, já que talvez a maioria... a minha amiga escreveu, conhece meio Brasil. É isso, eu conheço muita gente. E aí, eu acho que o que acontece é que a gente se torna o primeiro de muitas coisas. Então, assim, o primeiro mercado, tipo sei lá, o Jardim Secreto, que aí é muito famoso em São Paulo, ele vem 3 anos depois do cluster. Então, assim, a primeira feira de gastronomia que acontece de madrugada na cidade foi a gente que fez. A primeira iniciativa de zines independentes que acontece no Rio foi a gente que fez. Então, tudo que era, assim, potente saiu dali. E era múltiplo. Então, assim,
como a gente era múltiplo, a gente não dizia que a gente era uma única coisa, a gente era essa plataforma. E aí, enfim, isso tudo dura muito tempo. 2015, a gente, no final de 2015, fecha um patrocínio grande com a Heineken. A gente tem esse patrocínio durante 3 anos. Isso se mantém até o final de 2018. Sempre. E aí também, uma das coisas que, assim, que na negociação foi dita era que a gente precisava dessa independência para continuar fazendo o que a gente fazia. A Heineken compra isso da gente e deixa a gente continuar fazendo de forma muito maior e muito mais potente, com muita liberdade. E aí o que acontece é que as empresas vêm e eu começo a me ver muito nesse lugar de fazer essas alianças, essas pontes, de conhecer o mercado, de conhecer os criativos, né? Então, o que acontece é que eu tinha muita relação com as marcas, tinha uma lida muito boa com as marcas, porque no meio do caminho eu faço projetos para o Museu da Manhã, para o Centro Cultural Banco do Brasil, para a Prefeitura do Rio, para o Governo de Pernambuco, para Shopping Center, para Incorporadora, para Sky, Red Bull, tudo que isso vem, sim, isso vem vindo. E aí, no final de 2018, a gente perde esse patrocínio da Heineken por conta de uma mudança de diretoria. E eu também me sinto, assim, numa necessidade de mudar a minha carreira, assim, de entender um pouco qual era o meu lugar Carolina e qual era o meu lugar a Borda, que é o nome da minha produtora, né? Que é a minha produtora. Eu queria um pouco separar um pouco quem eu era como pessoa física e o que eu tinha construído na minha empresa. E eu percebo que a minha maior potência é essa capacidade de conectar a gente e de entender quais são as potências e tudo. E, enfim. E aí, no meio desses processos todos, eu faço um novo MBA em gestão cultural aqui no Rio. No início de 2019, eu faço uma nova especialização na Espanha em gestão e criação contemporânea. Eu sou a rainha das pós-graduações. Eu não tenho um mestrado e tenho uma porrada de pós-graduação. E aí eu vou me especializando. Eu sempre tive muita relação com a arte. Eu até estava falando isso na live que eu fiz essa semana com o Rafa. Óbvio que eu estou falando aqui de um lugar, obviamente, de muito privilégio, de poder ter obviamente, estudado, e minha mãe, enfim, pôde me dar uma educação muito boa, né? Tipo, eu, obviamente, tive oportunidade de estudar línguas, né? Estou falando de um lugar absolutamente privilegiado e entendendo que isso é um privilégio enorme dentro da sociedade que a gente se encontra, óbvio, né? Poder fazer... Imagina, eu tenho 4 pós-graduações, 3 são fora do Brasil. É um privilégio poder, né? Obviamente, poder fazer isso em 3 línguas é um privilégio maior ainda, né? São muitos privilégios. Óbvio que eu tô falando tudo isso, eu também não quero parecer uma soberba de contar essa história, mas óbvio, de reconhecer um pouco esse lugar que, obviamente, não tá para todo mundo. Eu acho que o lugar do agenciamento, e hoje, quando as pessoas dizem, nossa, eu não conheço outras pessoas que façam isso, é porque também é isso, é um histórico muito privilegiado, né? Que foi muito, óbvio, tem todo um lugar que eu reconheço. E aí, o que acontece é que no final de 2018 a gente perde esse patrocínio. Eu vou fazer essa especialização na Espanha. Isso muda, assim, muito a minha cabeça. Eu estava muito incômoda com questões de cansaço físico, assim, né? Eu estava contando isso na live do Rafa, né? Eu fiz 40 anos, sei lá, 20 dias, há 20 dias atrás. E isso para mim... Tem 40? Tenho. Não parece. E aí, o que acontece? Isso para mim tinha uma coisa de um desgaste físico mesmo, sabe? De querer construir outras coisas. E aí o agenciamento surge um pouco nesse lugar, por conta, obviamente, de querer uma mudança. A Rafa Mon, que é uma artista daqui do Rio, né? Que é uma grafiteira. É uma grafiteira mulher, que tem um posicionamento político muito forte. É minha amiga, a gente é amiga há alguns anos, assim, a gente vem se tornando cada vez mais próxima, óbvio, com o trabalho, mas a gente é amiga já tem uns 4, 5 anos e ela já fez algumas... a gente tinha uma mesa de ping-pong no cluster, essa mesa de ping-pong era pintada pela Rafa. A gente já teve, assim, assim, tinha diálogos de trabalho, sempre foi amiga e eu acompanhava a carreira dela, eu acompanhava as coisas que ela fazia, trocava ideias sobre as coisas que ela estava fazendo, mas sempre muito pontual no lugar de amizade. E ela sempre me perguntando, não quer cuidar da minha carreira na produtora e tudo? E eu não tinha muito tempo, assim, porque eram projetos muito grandes, empresas muito grandes, e necessitava, assim, de um cuidado mais especial.
E eu sou muito obsessiva, assim. Então, se eu fizer um negócio, eu vou querer fazer aquilo, tipo, super bem. Eu vou ficar ali totalmente focada. E achava que não tinha espaço para esse trabalho. Um dia, a gente retomou essa conversa em 2019, assim. Em maio de 2019, eu fui propor a Rafa um projeto que eu nem ia ganhar, assim, que eu falei, faz com a mina que te ajuda e tal. A Clarissa cuidava da carreira dela junto com ela. E aí ela falou, você não quer trabalhar comigo? Porque eu tô sentindo falta de uma coisa que seja mais estruturada, que a gente possa pensar melhor. E aí eu fui trabalhar com ela, né? Fui cuidar da carreira dela, isso lá em 2019. Então isso surge, óbvio, fruto de um histórico, né? Mas também de uma oportunidade de uma pessoa que era muito próxima, que tinha uma carreira que já estava iniciada, digamos assim. A Rafa já tinha feito vários trabalhos comerciais, ela é uma artista muito comercial. Então, isso para mim era muito importante, porque, vamos dizer assim, que era um piloto, né, de um trabalho com alguém que eu tinha, vamos dizer assim, certeza a gente nunca tem, né? A gente só tem da morte. Mas um pouco de ideia de que aquilo ali tinha um caminho que eu achava que era possível de ser feito. Então, isso faz, óbvio, tem um encontro de uma experiência de muitos anos com uma artista que, vamos dizer assim, já tem um histórico. E aí eu fiz esse trabalho com ela durante o ano de 2019 e pensando sempre em estruturar isso tudo. Enfim, chamei um amigo meu que é um especialista em branding. A gente fez um rebranding meu, Carolina, de posicionamento, para poder em 2020 falar, bom, beleza, tenho esse histórico, entendi como é que a Rafa funciona, entendi tipo quanto que é essa potência de crescimento que ela pode ter e quanto um artista pode ter para poder abrir para novos artistas, que foi o que eu fiz a partir de janeiro desse ano. Então, surgiu assim, de uma forma de uma experiência e desse primeiro trabalho com a Rafa. Eu quero saber como tu tem tempo de fazer três pós-graduação. Porque eu vejo assim, várias pessoas se matando para fazer uma graduação e você faz milhões de pós-graduação, MBA, em um corpo só, em uma vida só. Eu não consigo entender, ainda tem tempo de fazer tantas outras coisas. Assim, tu dorme? Porque parece que não. Eu durmo. Você sabe que eu tenho uma regra na minha vida, Sherby, que eu preciso dormir 8 horas, né? Senão não consigo viver. Então, se eu for dormir meia-noite, eu só aceito acordar depois das 8. E eu vou fazendo esses horários, assim, eu preciso dormir. Eu durmo muito, mas eu tenho uma coisa, né? Eu vou dar uma dica, né? Óbvio, eu não tenho filhos, eu acho que isso muda muito a rotina das mulheres, né? A gente, né, quando eu te conheci, um dos meus maiores encantamentos com os projetos que você tinha era isso, né? Era você ter essa preocupação tão potente, assim, nessa questão das mães, né? Que eu acho que é um lugar, assim, muito importante. Eu não tenho filhos, então, obviamente, isso me dá a minha irmã sempre. Eu tenho 2 sobrinhos, são filhos da minha irmã, e ela fala que eu tenho o privilégio da liberdade. E é um pouco isso, né? E eu tenho outra coisa, eu não vejo televisão, né? Eu nem tenho televisão na minha casa, então isso já é uma coisa maravilhosa, né? Não sei se vocês sabem, mas ela come um tempo gigantesco que a gente fica vendo um monte de merda e eu não vejo televisão, por exemplo. Então, é um bom tempo que você ganha não vendo televisão. Eu, por exemplo, não vejo televisão. E eu, sei lá, leio muito porque é o que eu gosto de fazer ao invés de ver televisão. Então, isso também facilita quando você quer estudar. Mas eu sou zero tipo de ficar ali super acadêmica, não. É só porque eu acho que tem isso, né? Você encontrar o que você gosta de estudar, né? Eu acho que isso muda muito, né? Uma coisa que você tá ali com as pessoas que são seus pares, né? Tudo isso. Tem que gostar. Eu não tenho um curso superior, não. Eu comecei a fazer e eu acabei que não tinha tempo. Está trancado, na verdade. Mas é de relações públicas. Que deve ser incrível, deve ser um super curso. Eu tive que trancar porque faltou dinheiro para pagar. Deve ser eu estudei com fiéis, assim, já tinha na minha época, né? E é isso, é difícil mesmo, é bem difícil. No momento agora eu só posso estudar EAD, eu não posso ficar indo sempre ter uma criança. Então, se tu se tornou, né, começou com esse trabalho assim, tu era da moda, né, muito tempo da moda, depois tu começou a trabalhar com várias outras coisas, mais nesse ciclo criativo, né, de economia criativa. A partir daí, né, em 2019, tem esse contato com assim, começa a trabalhar com a Rafa e já entra meio que nessa da arte urbana, né?
começa a agenciar a Rafa ali. Uhum. E assim, o legal da Rafa é que, assim, que ela, como tu falou, né, ela já tinha um trabalho feito, ela já tinha se encontrado na arte. Que é difícil, né, muitas vezes, uma pessoa se encontrar na arte. Eu tô me encontrando agora, me olhando mais como profissional do que como outra coisa. E eu queria que, assim, antes de começar a falar sobre os artistas, né, se quem quiser fazer pergunta ou uma dicasinha, a galera mandar essa live para outros grafiteiros, outros artistas também, que vai ser muito importante. A gente tem muita dúvida, eu sou cheia de dúvida, acho que uma galera também tem dúvida, acho que é importante a gente divulgar essa live para outros artistas também conseguir entender. Começando, Carol, como você como agente, né, de arte urbana, qual é o papel de um agente? Com um Então, artista, né? uma das coisas que eu acho que é importante pontuar, né, que o agenciamento ele já existe no mundo para outros segmentos, né? Se a gente pensar os Sim. músicos, eles já têm agentes, né? Assim, a gente pensa assim, vamos dizer assim que a cena do sertanejo ela só existe porque existem agentes, né? Isso é uma coisa que eu acho importante a gente é verdade, isso é um fruto de Só por eles. um fruto de um trabalho, né? Por exemplo, os atores, né, de televisão também têm agentes, né? Então, o agenciamento... Sim. aqui que entrou, maravilhosa. Aqui que é uma artista minha. Ah, eu acho que o agenciamento, ele é um modelo de trabalho que ele já existe em outras áreas criativas, né? E artísticas. Então, assim, o papel do agente, eu acho que é importante no caso, até, por exemplo, no caso da arte urbana, uma coisa que é legal de falar, que é o seguinte, né? Na arte urbana, todos os artistas eles estão muito habituados com o papel do produtor, né? O papel do produtor que, quando tem uma oportunidade de trabalho, ele vai atrás de um artista. Ixi, caiu o meu. Fui falar que eu estava uma boa blogueira, caiu tudo. Eu acho que uma das... péssima blogueira. Eu acho que assim, uma das coisas que é legal falar é isso, né? Tipo, o artista ele conhece o produtor, né? Que o produtor ele tem uma oportunidade, ele vai atrás de você e ficou para aquela ocasião. Não faço isso hoje em dia mais. Eu já fiz muito, né? Quando eu tinha no lugar da e o agente ele tá num lugar que ele é um lugar de uma parceria, né? Que eu chamo que é um casamento, mas você pode chamar de sociedade, você pode chamar do nome que você quiser, mas que é ele está no lugar da construção de uma carreira, Sherme, que eu acho que isso é muito legal de pensar. Porque o artista pensa o seguinte, quando você é um artista urbano, né, você, além de pensar o trabalho que você vai ter que entregar, você tem toda uma série de outras coisas que são burocráticas, gerenciais e comerciais que o artista acaba fazendo, né? E o agente, ele entra num lugar, eu ouvi essa fala, inclusive de um produtor, de um agente, né? De um empresário de sertanejo, dos Tonzinho Chororó, dizendo o seguinte, que o agente, ele faz tudo aquilo que o artista pode delegar para que o artista faça a única coisa que só ele pode fazer, que é a entrega artística. Né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Então, assim, é importante entender que o agente, né, ele trabalha num modelo, e eu vou contar do modelo que eu trabalho, que é o seguinte, né? O agente, ele trabalha num lugar, eu só trabalho num modelo de exclusividade, né? Onde a gente tem um contrato e tudo, que eu sempre brinco, né? A Rafa, inclusive, que é muito, muito comercial, eu sempre brinco. Se alguém quiser peido da Rafa embalado, a gente vender, eu ganho. Então, assim, é numa construção de uma carreira. E aí, isso é que é interessante de pensar. Porque o produtor, quando ele trabalha pontualmente, ele identifica. Vamos dar um exemplo. Estamos aqui, falei da Adidas, né? A Adidas tem um projeto, eu procuro um produtor, e aí o produtor, ele pega um leque de 4, 5 artistas que ele acredita que cai naquele briefing da Adidas, e ele oferece, vamos dizer assim, aquele catálogo, né? De artistas e fala, Adidas, meu amor, olha aqui o que você tem. E quem você quer? Eu quero a Sherme. Então tá bom. Sherme, então, eu tenho aqui a Adidas, eu tenho um projeto, eu queria que você fizesse. E aí o artista, o produtor, ele opera nesse lugar dessa intermediação. Mas assim, prioritariamente, assim, eu posso dizer que majoritariamente, ele trabalha num lugar vamos dizer assim, de beneficiar o cliente, porque ele entende que quem vamos dizer assim, eu usei essa palavra do dia quando eu falei na live com o Diego, a galinha dos ovos de ouro do produtor é o cliente.
E no meu caso, não, é o artista. Porque a gente trabalha num lugar, né, que eu brinco que é de você entender aonde você está e aonde você quer chegar. E aí a gente vai trilhar juntos esse percurso para chegar nesse lugar, né? Até você me fez uma pergunta, eu até complementei aqui para a gente falar, que essa coisa você perguntou assim, né? Como é que eu trabalho? Eu acho que né, você falou como se tornar profissional e se o artista está pronto. Eu acho que uma das coisas que é muito importante de entender é se o artista sabe onde ele quer chegar, né? Porque o meu trabalho, ele se torna, ele é impossível de ser feito se eu não souber quais são os seus objetivos, né? Porque o meu lugar, ele está muito além de entender o que a Adidas vai fazer como campanha naquele mês e muito mais de falar, cara, Shermi, o que você faz? Qual é a sua potência? Onde a gente vai chegar? Como é que a gente precifica o seu trabalho? Como é que a gente desenvolve ele melhor? Em que lugar a gente tem que estar? Com que parcerias a gente tem que construir, sabe? Quais são as marcas que poderiam ser parceiras da gente? Então, assim, é muito mais num lugar ativo, no sentido da gente ativamente buscar as oportunidades e construir elas juntas, do que num lugar passivo de ficar intermediando relações que existem no mercado. Porque eu brinco, né, que saber o que as agências e o que as marcas querem é uma bola de cristal, não tem como saber, né? Querer. Eu sempre brinco, se eu soubesse disso hoje, eu abri uma banca na Paulista, né? Fazendo um paralelo com de adivinhação sobre o Covid, né? Porque não tem como saber, né, gente? É uma caixinha de surpresa. O que a marca quer hoje e o que ela quer amanhã é muito difícil. O que é sólido e construtivo é entender o que é o artista e como é que a gente vai fazer aquilo, quais são as potências dele. Então, o meu lugar, ele é um lugar, vamos dizer assim, de uma parceria, de uma sociedade, de que o artista ele sai desse lugar gerencial e às vezes nem sai, ele divide, mas a maioria das vezes ele acaba saindo porque ele começa a perceber que ele pode ser muito melhor se ele se ocupar da parte artística. Então, o meu lugar, ele está ali. E, obviamente, que quando a coisa se desenrola e a gente está falando de trabalho diário disso, está em, obviamente, negociar melhor o trabalho, entender se aquela empresa faz sentido a gente fazer parcerias ou não faz, né? Porque eu acho que se trata de tudo isso, né? Porque como é uma construção de carreira, se vier uma empresa X que a gente sabe que, sei lá, por exemplo, a Rafa tem um discurso absolutamente forte da luta contra a LGBTfobia, né? Então, assim, uma marca que tem uma representação, né, que se apresenta no mercado com um discurso homofóbico, é óbvio que não faz sentido para a gente, né? E absolutamente, assim, e não tem dinheiro que pague aquilo, porque vai contra todo um discurso que a gente está construindo. E o meu lugar está ali, né? Se não tem meninas, deve estar cheio de meninos aí na live. Eu estou contando de um exemplo feminino. Eu posso dar outros masculinos em breve. Eu acho que então se a gente está, então o meu lugar também é esse, assim, né? De poder gerenciar da melhor maneira, né? De entender, porque eu acho que o artista também às vezes tem isso, né? Outro dia eu estava discutindo, falando isso com o Diego. Eu falei, Diego, por que você aceitou esse trabalho? Ele falou, porque eu precisava de dinheiro. Aí eu falei, não. Então, assim, até de falar assim, cara, não, vamos entender como é que a gente faz isso, né? Então, assim, porque o artista às vezes tem essa coisa, né? Como está muito assoberbado de tudo isso, né? Do cliente, de como fazer, da tela, da pintura, da tinta que não chegou, do não sei o quê. Às vezes ele tem que pensar sobre se aquilo vale a pena ou não e não consegue. Então, também o meu lugar é esse lugar de interlocução, de trocar, né? E é uma sociedade mesmo, assim, é uma coisa de ser um corpo só, sabe? É a verdade de você entender um trabalho, na verdade, um corpo só não, é um trabalho em dois corpos, sabe? Mas é um trabalho único, com um objetivo único. Então, eu acho que isso é bacana de pensar, porque às vezes, né, a pessoa pensa, mas é só para ficar com a comissão, né? Tipo, não, porque assim, é de construir, porque eu sempre brinco sobre isso, né? O ideal do artista é trabalhar pouco e ganhar muito, né? Como que você faz cada vez menos coisas, ganhando cada vez mais? E aí, essa é uma construção. Mas agora, assim, vamos dizer assim, que esse é o objetivo para todo mundo. Agora,
qual é o caminho que a gente vai trilhar? Isso depende de cada artista, né? Tem pessoas que, sei lá, a gente começa a trabalhar e fala, meu sonho da vida é fazer mural. Então, como é que a gente constrói isso? Eu falo, nossa, eu tenho aqui um projeto que é para mim muito importante, que fala de educação. Então, como é que a gente constrói isso, sabe? E tá nisso, tá nessa manutenção diária de questões práticas, óbvio, mas também de uma interlocução de desejos, né? Eu acho que isso que é bacana de pensar. E, Carol, ó, galera, se você tiver pergunta para Carol, aproveita e façam, tá? Aproveita para fazer perguntas, que a hora é agora para vocês perguntarem da Carol. E aproveita e divulga a live para outros artistas, tanto homens quanto mulheres, que os homens também são bem-vindos nessa live, né? Aqui, ser agenciado ajuda muito. Artista realmente é muito prático. Mas como ninguém, todo mundo tem, a gente... Carol, eu acho que você é a primeira pessoa que eu vejo que agencia artistas urbanos. Eu não conheço ninguém no mundo inteiro. Nem eu. Não, nenhum. mentira, eu conheço. No mundo eu conheço, eu não conheço no Brasil. Tem? Então, eu conheci outro dia, aqui no Rio, teve um festival no ano passado, que foi na Providência, no Morro da Providência, foi em parceria lá com o JR e a Casa Amarela. E foi um festival que é um festival franco-brasileiro. E eu conheci o Abdala, ele é um sírio que mora na França. Ele é dono de um festival lá. Ele não opera só com agenciamento, né? E ele agenciava o Bebar, que foi um artista francês, franco-espanhol. Brasileiro. Não, franco-espanhol, que mora em Paris e que ele agenciava. Mas depois o Bebar veio me dizer que ele estava fazendo essa relação com uma outra menina. Então, eu não sei se nesse modelo de exclusividade, de desenvolvimento de trabalho, eu não sei como é que é. Mas eu, aqui no Brasil, realmente, assim, eu não conheço, assim. Assim, a gente eu não conheço, não. Conheço produtora. Agora a gente... Produtor tem muito. E tem produtor que agencia. Não, o Luan é agente do Espeto, por exemplo. E diz que ele está agenciando o Alexandra. Tem a menina do PG, a francesa, a Matilde. Tem a moça da gente do PG, a Rodrigo Branco. Ela mesma aqui. E, Carol, E assim, como é que os artistas chegam até você, ou você que chega até os artistas, né? Porque atualmente tu tem a Carol, o Diego, né? Não, eu tenho a Kika. Não, Carvalho. Tem a Mura. Tem a Rafa, a Mura, a Kika, Diego e a Pri, isso. Como que é? Como se é você que chega até os artistas que chegam até você que vê assim, qual é a linha de trabalho, porque eu estava vendo ultimamente, para me entender mais sobre a gente, eu estava vendo uns vídeos sobre a gente, eu vi de um cara que ele fala CCPX, né? E ele estava falando que ele chega até os artistas, mas o que tem a ver com a proposta dele, com a produtora dele, né? Uhum. Então, na verdade, isso é o que eu estava contando no início, né? Eu fiz esse trabalho com a Rafa como um piloto no ano de 2019 para entender de fato como é que seriam como é que melhorava, como é que não melhorava. A Rafa, nesse sentido, assim, ela é, óbvio, a gente é muito amiga, ela é muito generosa, assim, nessa troca, ela é uma pessoa incrível, assim, ela tem uma confiança em mim gigantesca, assim, de tudo. Então, foi muito bom fazer isso com ela. E a partir daí eu comecei a entender. Assim, eu sempre digo, né, que não é uma escolha de artistas de um gosto pessoal, né? Porque eu sempre acho que gosto cada um tem o seu, né? Eu acho que o que eu boto na minha casa não necessariamente é o que eu agencio. Para mim, o que é muito importante, né, e o que eu acabo olhando assim, vou responder a primeira pergunta, como é que as pessoas chegam? Eu tenho um certo pudor em chegar, eu não procuro. Então, as pessoas também, às vezes, têm pudor em chegar em mim e a gente nunca vai se encontrar. Então, eu digo, se você tiver interesse, você tem que me ligar, porque eu não vou entrar em contato. Porque eu acho que, assim, o artista, eu acho que às vezes pode se sentir muito invadido por essa aproximação. Assim. Primeiro, porque como é um modelo de trabalho onde eu ganho comissão sobre o trabalho e sobre o todo, se eu te proponho isso, parece que eu tô... Isso é para mim, né? Pode ser que não tenha nada a ver. Eu me sinto num lugar onde a pessoa não consegue entender muito bem o trabalho
que eu faço e ver valor naquilo. Obviamente, eu vou contar, no caso da Pri, que eu acabei de começar, eu sempre quis agenciar ela, sempre quis. Nunca procurei, e ela é amiga do Diego, e aí o Diego falou, nossa, eu estava conversando com a Pri, não sei o que, eu falei, cara, Diego, eu queria muito agenciar a Pri. Aí ele falou, cara, ela queria muito alguém, e aí ele fez essa conexão, que era uma conexão de dois lados, que a gente... E aí a gente acabou fazendo. Então, assim, cada um é um caso, mas o que eu acho eu não procuro, porque eu acho que tem esse lugar que eu me sinto invadindo, porque eu acho que a pessoa pode achar, nossa, é uma coisa de um oportunismo. Até porque eu vejo, por exemplo, às vezes eu vejo nos Instagrams das meninas, né, que eu agencio, algumas eu tenho a senha e eu entro. E tem muita gente que vem e manda, olha, eu poderia fazer isso, isso, isso por você, e eu cobro não sei quanto. Eu olho aquilo, eu acho tão esquisito, porque eu acho muito invasivo, então eu não faço. Então eu sempre acho que, sempre quando a pessoa fala, pode dar seu telefone, eu falo, claro, pode, porque eu não faço, até porque eu não tenho muito tempo, assim. E com relação às escolhas, eu sempre, desde que começou a pandemia, né, para mim foi óbvio, não vou falar, parece assim, é um oportunismo, parece aquela coisa do neoliberalismo, olha como a pandemia pode ser boa. A pandemia não tem nada de boa, ela é péssima. Mas para mim, tem me permitido organizar o meu trabalho, né? Eu tenho feito uso desse tempo para organizar o meu trabalho e conseguir expandir o número de artistas que eu não estava conseguindo fazer no fluxo de trabalho, sabe? Então, foi muito bom nesse sentido para mim, que eu consegui organizar a minha cabeça e meu trabalho. Então, eu falo com todo mundo. Mesmo que eu já olhe o trabalho e fale, nossa, não tenho muito interesse. Porque eu acho que é um retorno que a pessoa pode ter e que é o meu dever fazer isso, já que eu me proponho a estar no mercado fazendo isso. Mas, para mim, é importante, assim, ter um leque de artistas que se complemente, sabe? Então, agora vai entrar outros artistas agora no início de junho, sabe? Que a gente tem negociado, eu pedi para eles esperarem um pouco e que são complementos dos artistas que eu já tenho, assim. Porque para mim, por exemplo, não me interessa ter alguém que pinta a mesma coisa que o Diego pinta, independente dele ser um homem e ser uma outra mulher. Não me interessa ter uma pessoa que faça botânica, porque a Mura a gente está caminhando para fazer cada vez mais esse reconhecimento dela nesse lugar da botânica. Inclusive, quando a Pri veio, a nossa primeira conversa foi que a Pri estava querendo deixar um pouco de lado o lugar da botânica. Então, para a gente também era bom, porque era uma composição, sabe? A Kika já tem um outro lugar de trabalho. A Kika, inclusive, ela tem um trabalho que vai da arte contemporânea ao grafite. Então, assim, vai entrar uma mina que faz realismo, porque eu não tinha alguém que fizesse realismo. Então, essa coisa, para mim é importante ter um leque de oportunidades, assim, no sentido de olhar para diferentes coisas. Porque, como eu tenho algumas artistas que trazem muitos clientes, acaba que muitos trabalhos sobram, né? Sobram no sentido de que às vezes o cliente quer 4, 5 artistas, e aí, se eu posso oferecer, né? Eu, às vezes, o Diego, por exemplo, ele apareceu na minha vida numa oportunidade de um trabalho do PicPay, que o PicPay falou, mas eu preciso de mais outros. Aí eu falei, então tá bom, tem esse aqui. Eu tenho o Diego, você não faz para mim? E foi aí que o Diego surgiu. Então, a Kika, por exemplo, foi uma indicação, né? Eu queria fazer as lives, eu te pedi uma indicação, você me indicou, a Lu me indicou a Kika e a gente conversou. Então, eu acho que cada uma vem de um jeito, mas para mim o que é importante é que eles se complementem, porque a gente está falando de pessoas e é natural que as pessoas sentam ciúme, né? Ou façam comparações dos seus trabalhos, né? Então, eu evito ter artistas que vão bater de frente nesse lugar, assim, no sentido de que vai dizer, nossa, mas você está fazendo isso aqui, mas isso aí poderia ser meu, ou isso não sei, sabe? É importante que isso fique muito claro como que a coisa se dá, né? Para poder não ter. Para poder, de fato, a gente está criando um conjunto de amigos e de pessoas em comum que possam fazer projetos em colaboração do que criar atrito entre eles, né? Eu acho que isso é bacana. A Pri entrou, fofo, um beijo. Alguém perguntou como é que podia entrar em contato. E, Carol, assim, os artistas que não são agenciados, né? Porque, assim, eita, não sei se é minha internet. Não, tô ouvindo. Eu não sei se é minha internet ou a sua. Que foi o meu agora. Alguém tá me vendo? Pronto, tá aí? Pronto. Tô. Tá me vendo? Pronto. Vanes, aqui na pontinha de cima aqui tem um perfil da Carol e do Grafite Queen. Tu entra lá e dá pra te mandar um ADM pra Carol.
né? Ele tá mandando aqui. Isso, E, cara, assim, isso. não tem como, né? Você agenciar todos os artistas do Brasil da arte urbana, que assim, né? Não. Mas a Kika falou que tá vendo as duas. Falando Kika, Kika, pelo amor de Deus, me responde lá no WhatsApp. É, assim, os artistas que não são gerenciados, assim, como eles podem se comportar, assim, se valorizar enquanto artista, né? Porque, Ah, principalmente no grafite, né? Vamos falar só do uhum. grafite, assim, tem uma galera do grafite que não se vê como artista e acaba que não consegue se posicionar e nem se valorizar. Qual é a dica que você pode dar para esse artista se valorizar enquanto artista? Massa. Eu vou até falar isso assim, depois que eu fiz o Diego, eu sempre brinco isso, o Diego ele tem a maior taxa de conversão no Instagram que existe, assim, ele faz um negócio, ele não tem muitos seguidores, ele tem tipo 7 mil seguidores, ele faz um negócio, vira é surreal, tipo, eu recebo mais de 100 e-mails, é uma loucura. E aí, depois que eu fiz uma live com ele acabou, foi uma loucura a quantidade de e-mails que eu recebi, de WhatsApps e de e-mails. Assim, eu tô tentando, até várias pessoas entraram em contato comigo, e eu peço sempre para mandar o portfólio, porque para mim é importante olhar o que a pessoa faz. Eu comecei a tentar fazer uma cartilha, tô tentando fazer isso para poder divulgar. Porque eu acho que tem isso que é muito legal de poder tentar passar esse conhecimento, né? E eu tô tentando entender uma maneira de poder fazer um outro serviço que não seja tão, vamos dizer assim, especializado, assim, tipo, tão dentro da carreira, mas que eu possa abarcar mais pessoas. Eu estou justamente tentando construir esse modelo de negócio dentro da minha cabeça. Estou vendo se eu chamo uma outra mina para vir trabalhar comigo, para a gente poder organizar isso melhor, para poder atender mais pessoas, porque eu não consigo. E aí, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, né? Eu acho que você perguntou isso, né? Que antes você pensou, como se valorizar, né? Como se tornar profissional, né? Eu acho que isso tem muito a ver com. Eu acho que tem algumas dicas que eu acho que pode dar, assim, né? Eu fico pensando que você entender qual é a sua potência, né? Tipo, o que você é bom, isso é a primeira coisa, né? E tentar valorizar o que você é bom. Então, se você é muito boa em, sei lá, vou dar um exemplo de uma artista minha, tá? Aqui. Vou dar de alguns artistas meus. A Mura é uma menina muito jovem, ela tem um trabalho muito novo, ela tem muito a crescer ainda e ela é completamente apaixonada pela coisa da botânica. E aí ela fazia botânica, de vez em quando um cliente outro pedia um rosto, ela fazia um rosto. Um dia eu falei, acabou o rosto, amor. Acabou o rosto. Primeira coisa que a gente vai fazer, acabou o rosto, porque você não quer ser botânica? Então, assim, você tem que falar sobre botânica. Então, eu acho que tem uma coisa que é: o que você é bom? Qual é o seu desejo? Se apropria desse discurso. Foi o que eu falei para ela. Seu Instagram, ele só pode falar. Mura, o nome dela, mura.art é o Instagram. Você só pode falar de botânica. Então, assim, a pessoa ela tem que entrar no seu Instagram para ver flor, você tem que falar de flor. Assim, eu acho que é uma coisa que é apropriação do discurso do que é o seu trabalho. Essa é a primeira coisa. Eu acho que isso vamos dizer assim, um ponto um. E eu acho que é uma dificuldade para o artista, e obviamente o meu trabalho acaba caindo nesse lugar, que é a primeira coisa que a gente faz vamos aqui separar o joio do trigo e a gente vai tirar um monte de É o coisa. brand, né, que fala? É um branding, exatamente. Sabe, é um branding, é limpeza de portfólio, sabe? Arquivar foto no Instagram que não tem nada a ver com o que você faz, é colocar ali só o que tem bom, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que. Isso é uma coisa que a gente tem que a pessoa tem que potencializar. É igual, sabe, sabe selfie? Qual é o seu melhor lado? É aquele, entendeu? Sim. Qual é a parte do corpo que você mais gosta? É ali que você tem que ir, sabe? E aí, se você pensar, artistas que são mais bem-sucedidos, eles estão muito nesse lugar, eles falam do que eles sabem, eles batem na tecla do que eles sabem. E eu acho que isso acaba sendo uma dificuldade para o artista, porque no afã de fechar muitos trabalhos, ele acha que ele tem que fazer de tudo, né? Então, você tem que fazer lettering, você tem que fazer flor, você tem que fazer realismo, aí você não é bom em nada. Aí você está falando de um universo. Mas até pensa São Paulo, a quantidade de artistas urbanos que tem. Por que eu vou te contratar? Eu vou te contratar porque você representa alguma coisa. Porque o artista, hoje, né, pensando no artista de hoje, no artista da arte urbana, o artista ele está muito associado a quem você é como pessoa, que você tem. Então, assim, eu acho que é muito importante isso, assim, entender qual é o seu discurso, construir bem o seu discurso. O Instagram, nesse sentido, é uma ferramenta incrível, porque você tem aí, você pode contar uma história nos stories, você pode postar no coisa, mas eu acho que a primeira coisa é
essa separação do que você é e você potencializa. Sabe isso? Eu potencializo. Se eu não gosto da minha barriga, eu não ando de top. E se eu gosto dos meus peitos, eu uso blusa decotada. É essa analogia que eu acho que é importante que o artista faça. A outra coisa é, assim, os artistas e o que as empresas mais reclamam comigo e acabam vindo com o retorno de que elas ficaram satisfeitas, é de atendimento, né? E aí eu acho que se você não tem um agente, é assim, né? Ponto 1, né? Responde mensagem, né? Responde e-mail, né? Pede um orçamento, passa. Parece bobo, mas assim, o artista não passa, ele não entende que o tempo dele, o tempo da agência e da marca é outro, assim. A marca, ela te liga hoje para 5 minutos. E se você não, ela tá pedindo em mais 10. Você já perdeu o trabalho. Então, assim, chegou o orçamento, passa o orçamento, tem o WhatsApp, liga para a pessoa, fala, recebeu? E aí, precisa de mais alguma coisa? O que você precisa? É se colocar disponível. Eu acho que... E aí, obviamente, se você não tem um agente, mas você tem uma pessoa que pode fazer isso para você, é maravilhoso. Porque, óbvio, o maior medo do artista é falar com a marca. Ele fica empanicado, fala, não posso falar. Mas aí você arruma alguém, pede pro namoro, pede pro parceiro, pra parceira, pro pai, pra mãe, pro vizinho, pra alguém. Mas o artista tem que se mostrar... Fala. Eu já fiz muito isso para amiga minha, de eu dizer que eu trabalhava para ela, assim. Para poder eu conseguir falar que ela não conseguia. Ou faz pro outro, porque é isso, assim, a pessoa tem que entender o seguinte, a marca, ela tá comprando um artista, né? O cliente, ele tá comprando um artista, mas ele quer uma entrega, gente, nível Magalu, sabe? Ele não quer, ele quer assim, ele quer qualidade. Então, eu acho que esses são 2 pontos que são importantes, né? E é o posicionamento com relação a isso. E, obviamente, fazer uma entrega boa, né, gente? É o mínimo que você pode fazer uma entrega decente para o cliente. Você fala que você vai fazer em 3 dias, você fazer em 3 dias, né? Você não levar 15 para responder o cliente. Essas coisas todas que eu acho que são o mínimo, né? Tem uma série de coisas, mas eu acho que essas 2 são coisas que já mudam. Se você consegue fazer isso, você já vai dar uma virada no seu trabalho que é muito grande. Eu não sei se que é a tua opinião, assim. Eu, por exemplo, para mim, né? Eu tô me encontrando ainda e durante essa pandemia eu tô me encontrando realmente como artista e eu comecei a fazer uma série de cursos de brand. Eu Sim, comecei a assistir, me saber onde que eu tenho que me encontrar. Então eu comecei, total. eu fiz isso mesmo que tu falou, assim, ó. Todas as minhas fotos do meu Instagram, eu arquivei, saí arquivando uma parte de coisa, a sair. Um monte de trabalho meu eu arquivei, não tem mais, assim, eu não quero, porque eu tô me encontrando, eu tô fazendo esse brand, porque assim, eu sempre acreditei, então acho que isso é importante, né? Não sei se esses cursos são importantes, porque assim, às vezes esse curso é muito uma galera que é blogueirinha, que é da moda, que é de maquiagem, que elas fazem esse negócio de branding. É tanto que eu vi um curso da Simone Secret, da Nina Secret, só para me entender de branding. Assim, Mas que ela fala no é isso, é você entender. acho... Porque assim, o branding ele é meio que assim, vamos sendo bem simplista. O branding é para você poder fazer com que as pessoas falem de você aquilo que sairia da sua boca. É isso. Você precisa que a pessoa olhe o seu trabalho e fale do que você faz. Igualzinho você falaria. Se você consegue que alguém faça isso por você, você realmente encontrou o seu lugar. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante de pensar. Porque e aí, né, o que eu sempre digo, né? A vida vale o que os outros falam da gente, não o que a gente fala da gente, né? Sim. E aí, nesse sentido, eu acho que pensando como de se encontrar, né? Eu até anotei uma coisa que eu acho que é legal de falar, que muita gente pergunta, eu acho que para quem é mulher, né? Não quero aqui ser sexista, mas eu acho que as mulheres elas têm mais dificuldade nesse sentido, que é a questão da precificação, né? Eu acho que tão difícil quanto encontrar o seu lugar no mercado é encontrar quanto vale o seu trabalho, né? Eu acho que isso
isso é uma coisa importante, né? Que tem a ver com posicionamento, tem a ver com você. E aí pensa o seguinte, se eu sou a número 1 de botânica do Brasil, quanto eu custo? Quanto eu quiser, né? Sim. Né? É meio isso, porque se eu sou a melhor pessoa que faz aquilo, eu custo quanto eu quiser. E a arte, né? A precificação, ela também tem um pouco disso. Outro dia eu estava falando isso com uma artista que eu estou em negociação, que é um pouco isso, assim, né? Que é, cara, é um teste, né? Você vende por 300, né? Outro dia eu não vou dar nome aos santos aqui, mas a gente estava vendendo uma tela, falei, quanto custa essa tela? Ah, a última a gente vendeu por X. Eu vendi por X. Aí um cliente pegou e falou, eu queria comprar essa tela. Eu peguei e dei o preço de um X e meio. Falei, vou jogar. Que dá o X meio. Era duas vezes e meio o preço. Aí eu falei, vou ver o que dá. Nunca tinha vendido esse artista, nunca tinha. Falei, vou dar esse preço. Colou. Eu falei, bom, então entendi. A gente estabeleceu aqui uma nova régua. Não é aquela régua de menos da metade do valor que a gente acabou de vender. E o lugar de você também encontrar e esse lugar de você encontrar também o que você faz é uma tentativa, tentativa e erro e acerto, é um processo mesmo, assim, né? Quando às vezes a gente faz, sei lá, por exemplo, fala da Rafa, né, que tem muito print, a gente faz muito print. Faz um print, acha que vai vender pra caramba, aquele print não vende nada. Aí você fala, bom, entendi, isso aqui não tem muito caminho. E vai construindo, é o tempo inteiro. E o preço, ele tá muito nesse lugar também, né? Porque as mulheres, eu tava falando essa coisa, a gente tem muita dificuldade de valorizar o nosso trabalho, né? Porque ele já foi tão desvalorizado, né? Historicamente, o nosso trabalho ele é tão desvalorizado e ele é tão sem valor que a gente, às vezes, tem vergonha de dar valor no nosso trabalho, né? E aí, isso, para uma artista mulher precificar, é mais difícil ainda, sabe? É muito doloroso, porque sempre aquela coisa do tipo, ai, cobrei demais, ai, será que a pessoa vai aceitar? Ai, aceitou, ufa. Aí a pessoa não aceitou, você fala, ai, que péssimo. Não, gente, faz parte, é assim mesmo, você vai... É um jogo de tentativa e erro, assim, não tem uma regra, né? Óbvio, porque não é 1 quilo de arroz, né? Que você pega o jornal e fala, no supermercado A ele custa R$3,50, no supermercado B ele custa R$4,20, né? Charme custa tanto, né? A Mari que tá aqui falando custa tanto, Vanes custa tanto, cada um custa um preço, né? Porque é como o mercado te aceita, tem todo um jogo, né? De mercado, de público, de conhecimento. Vamos dizer assim, que é uma sopa de letrinhas, né? Dessa composição. E, Carol, a gente estava falando de brand, de você, né, se encontrar, você, assim, falando sobre o Instagram, que o Instagram, ele é uma plataforma de venda, é uma plataforma de portfólio, né? Ele atualmente ele é uma grande forma de portfólio e de venda. E a gente vive numa sociedade que a gente olha, é igual comida. Se você olhou, a comida tá bonita, você quer comer, lhe dá fome, né? Total. Se não tá, você não quer comer. Total. Eu queria saber a tua opinião sobre, assim, as pessoas que colocam as fotos pessoal e sua vida pessoal e sua vida de trabalho ali, por exemplo, bota foto de trabalho e depois bota foto numa balada, bêbado ou bêbada com as amigas. Tu acha que isso influencia na hora que que o contratante vai, assim, eu sou de uma empresa, eu quero contratar a sua obra, mas eu vejo que seu perfil ali é uma bagunça, você bota foto pessoal, uma foto sem qualidade, depois você bota uma foto de um trabalho seu, você bota 10 fotos, vamos falar assim, você ali sentada, bebendo dentro de casa, e uma foto só do seu trabalho, depois 10 fotos, acho que isso prejudica? Então, eu não sou uma especialista, até quero deixar isso bem claro, eu não sou uma especialista em mídias, né? Eu tenho até um amigo que é parceiro, que quando tem artistas que são muito bombadas no Instagram, a gente faz parcerias para iniciativas que são focadas em public post, essas coisas todas com ele, né? Mas uma coisa que eu acho, aí é uma opinião minha, que eu acho que cada um é um, né? Todo mundo, né, gosta de ver um pouco a vida do outro, né? O Instagram, ele tá nesse lugar, assim,
vamos dizer, de revelar um pouco a intimidade, né? Um pouco não, muito a intimidade de cada um. Mas, obviamente, né? Eu vou dar um exemplo de novo. Vou dar um exemplo da Rafa, que é uma pessoa que eu conheço muito do trabalho dela, muito da vida dela. Ela tem 2 Instagrams. Um Instagram que é tipo, isso é a vida dela, é quando a gente sai, é onde a gente vai, e são as coisas que a gente faz. E tem o Instagram que tem o trabalho dela, mas que obviamente tem a vida dela. Tem quando ela faz uma viagem, tem quando ela está em algum lugar que ela acha que é importante colocar, quando ela acha que é importante posicionar a casa dela, ela coloca. Ela, inclusive, é super ativa nos stories, né? Contando a vida dela, tudo que aconteceu. Hoje ela, por exemplo, estava contando que cortou o dedo e não sei o quê. Não. Assim, as pessoas gostam, elas gostam de ter intimidade com a coisa. Mas, assim, existe um limite, né? Eu não sei, eu, por exemplo, eu acho que você pode falar da sua vida, para as pessoas terem interesse na vida, porque o artista está nesses 2 lugares, né? De você ver o trabalho e ver a vida, mas tem também um pouco de um limite do até que ponto que eu quero ver, entendeu? Se eu tô caída numa festa, bêbada, entendeu? Com as minhas amigas, eu acho que você pode postar no seu Instagram fechado, sabe? Você não precisa, porque você não sabe quem tá ali, né? E a empresa, eu não sei se ela tá tão preocupada, mas assim, se funciona como um portfólio, aquilo é você, aquilo é o seu portfólio, né? Eu acho que essa que é importante de fazer essa distinção. Agora, eu tenho artistas, a Kika escreveu Bom Senso, exatamente. A Kika, por exemplo, é uma artista que não tem 2 Instagrams. Ela tem um Instagram só. E ela tem lá ela, a namorada dela, a vida dela, o gato dela, as coisas dela, o trabalho dela. Mas, obviamente, assim, tem um bom senso ali da vida que ela. Eu não tenho 2 Instagrams, entendeu? Também. Mas, óbvio, eu não sou uma artista. Mas eu vivo do meu trabalho, né? E o meu Instagram, ele é o meu trabalho. Não tem, sabe, as minhas coisas, se eu quero mandar foto caída em algum lugar, se eu tiver caída em algum lugar, eu vou mandar no grupo das minhas amigas do WhatsApp, sabe? Eu acho que tem um pouco esse lugar que é exatamente isso, é bom senso, né? Até porque, assim, pensa o seguinte, eu quero comprar um trabalho, eu vou entrar no Instagram para ver. É uma coisa mesmo de quanto que eu vou demorar para entender o que você faz. É tempo, né? As pessoas não querem perder muito tempo nas coisas, sabe? Se eu começo, aquilo ali começa a ter 500 coisas que não me interessam, eu falo, ih, peraí, não tô entendendo nada desse trabalho aqui, vou passar para um próximo artista, porque aquilo ali não me diz nada. A gente acho que tem 2 minutos. Eu queria encerrar. Se a gente pode encerrar e voltar, Carol. Pode, problema? pode. Então, não, para mim não, só queria entender. Pronto, Isso. bora. Tá. Pronto, bora encerrar e voltar, então. Tá. Fica aí, galera. Tivemos que reiniciar a live. Ô, Anira, pega lá um anel de cebola pra mim. Travou aqui, não sei o que aconteceu, a gente teve que reiniciar a live. Aqui a Carol, voltamos. Pega lá. Voltamos. Agora vai. Tomara. Nugget. Voltei. Voltou. Deu, agora tá ouvindo. Tá me ouvindo? Tá comendo nugget? É que eu acho que essa hora também fica muito... A gente também já falou bastante, a gente daqui a pouco pode encerrar. Mas eu acho que eu tava contando... Mas, na verdade, tá entrando as pessoas que estavam na live anterior. Porque deu um pau. E vamos esperar só um tiquinho, que tinha umas 20 e poucas pessoas e a gente espera. Gente, é um sucesso, né? Achei que tá ótimo. Mas é um conteúdo super bom. Tô salvando todas. Eu salvo tudo. Eu salvo tudo. Nossa, a internet tá ruim. Carol. Tá aí. Ouvindo, não. Não. Pelo menos eu não tô. Galera, vocês estão ouvindo a Carol? Vê se a galera responde, mas eu não tô ouvindo. Ah, que chatice. Preto mesmo.
Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo eu ou estão ouvindo a Carol? A Gra tá falando sobre conteúdo. Deixa eu ver. Não, não tá ouvindo quem? Eu ou a Carol? Tá sem som as duas? Ah, tá me escutando, não tá escutando. Não tá te escutando, Carol. Carol, não pode, Carol. Não tô ouvindo. Não estou ouvindo a Carol. Só escuto você, chefe. Ai, Carol saiu. Nossa, que dificuldade. Ela, Carol já volta. É... E tá tão legal a live. Ela saiu e entrou. Ela saiu. A Carol fazer mímica. É, esperar a Carol aqui. A Carol, ver se a Carol vem e a gente consegue dar continuidade para finalizar nossa live. Não pode? E agora? Eu tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Com as piores, Tô te ouvindo. tá? Tá. Ah, Pronto. o que eu acho que estava falando que é interessante, que ela sempre desprestigia a mulher, né? E no caso, nesse lugar de entender só a arte dele sem olhar para a pessoa. E faz com que isso tenha uma concorrência entre pares, eu acho que entre as mulheres, né? Entre artistas pretos, que às vezes não é uma concorrência, vamos dizer assim, que a pessoa quer sentir a concorrência, mas é meio que isso, né? Para eu estar, né? Eu estar para uma mulher estar, tem que alguém não estar, né? E isso é muito ruim, eu acho. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. É uma coisa que, se você falar da troca e tudo, né? Eu acho que quando você tem né, no meu caso, quando eu trabalho com os meus artistas, isso é uma bom, né? E a gente tem sempre trocas muito constantes sobre o trabalho. Eu acho que se você não tem um artista, é aquilo meio que você contou, entendeu? Um agente, né? Desculpa. Você pede para sua amiga ligar e se fazer né, de uma pessoa, troca sobre o seu trabalho, sabe? Eu acho que eu acho que muita gente faz isso, óbvio. Não estou dizendo que isso não existe, eu acho que isso existe, mas eu acho que é importante cada vez mais estabelecer esses lugares de troca e de diálogo para um fortalecimento mesmo, sabe? É que seja a partir de coletivos, sabe? Que seja de uma maneira de se fortalecer como grupo, sabe? De entender diferentes potências, sabe? Porque às vezes uma pessoa é muito boa em organização, aí ela pode ensinar para as outras como é que resolve isso, sabe? A outra é boa de negociar, trocar sobre preço, porque eu acho que o artista às vezes fica assim, muito com pudor de contar quanto que o seu trabalho custa, sabe? Porque o outro vai achar que é muito, ou porque o outro vai achar que é uma porcaria, sabe? Eu acho que e isso não faz com que se crie redes de afetividade e de crescimento mútuo, sabe? Acho que é aquilo que a gente estava falando. Às vezes você vai... Não é todo mundo que vai ter um agente, porque é isso, assim, você não vai conseguir ter, mas você vai ter ali pessoas que podem trocar, sabe? E eu acho que é muito... Sei lá, pensa o seguinte, né? Pensa outros mercados. As concorrências de preço, todo mundo sabe. Você entra no mercado, você sabe quanto custa o arroz, você sabe quanto custa o arroz do outro, sabe? Tipo, e isso, isso é uma coisa que é construtiva e é positiva para aquele mercado, né? Você sabe com quem você está lidando, você sabe quem são os seus pais, você entende. E o artista tem muito pudor, porque fica ali tudo muito velado. Então, se você conta cobra aquilo, você já acha que o outro vai ter inveja de você, ou que você não tá. Aí o outro também pode zombar de você e não vai querer contar, vai fingir menos. Aí, ou senão, vai falar, nossa, eu vou cobrar menos que ela, porque eu posso ganhar os clientes dela. Eu acho que isso, é claro, isso vai de cada um, né? Não é sempre que a gente vai encontrar
esses lugares, nem essas pessoas para fazer essas trocas, mas se essas pessoas existirem, que seja uma pessoa, sabe? Eu acho que para que o trabalho ele seja cada vez menos solitário, assim. Não tem trabalho que possa ser... Eu acho que nenhum trabalho vai deixar de crescer se não houver troca, sabe? A troca, ela sempre vai ser para o crescimento. Eu já fiz muito isso, Carol, assim, já disse que fui agente de uma amiga minha que ela é grafiteira, mas ela tem um perfil só de blogueirinha, assim, ela tem 30 mil seguidores, e ela só fala da vida dela, ela faz divulgação de várias coisas. E eu já liguei, já negociei vários trabalhos para ela, dizendo que eu era agente dela, porque ela não sabia. Mas eu falei, não, peraí, eu falei, então me dá que eu falo que eu sou tua agente. Fala assim, ó, fala com a minha agente. E eu faço isso para grafiteira, mesmo para grafiteiro, já falei, não, falei, a galera gosta de falar que você tem alguém, um produtor, um agente, me dá que eu faço, eu digo que eu sou. E tu fica aqui do meu lado que tu vai acertando, eu só vou falando aqui. E aqui no Grafite Queens também, às vezes eu faço muito isso, por exemplo, procura, quero fazer trabalho de grafite no Espírito Santo ou no Rio de Janeiro. Aí eu falo, ó, tem artista tal, aqui o WhatsApp dela tal, você entra em contato, ela trabalha com isso, isso e isso, sabe? Eu sou assim, se eu faço tal região, eu quero um tipo de trabalho. Né? E a pessoa é de Brasília. Eu vejo quem é as artistas que é de Brasília, eu falo, ó, eu já dou o contato, essa artista tal, fazer esse tipo de trabalho. E aí já uma pessoa fala comigo, mas vocês são uma produtora de artista? Eu falei, a gente é produtora de artista, sim. A artista tal é tal. E eu vou fazendo, assim. Eu não tô nem aí, né? Porque eu acho que é isso mesmo. Acho que cria essa ponte, um se ajuda. Porque eu acho que tem mercado para todo mundo, sabe? Tem mercado. Eu acho assim, mas não sei nem se tem, eu não diria que tem mercado para todo mundo, mas eu acho que tem espaço para aqueles que fazem bons trabalhos, Sim, não. entendeu? Então, E que estabelecem boas relações. E eu acho que nesse sentido, eu acho que isso é que é o mais importante, assim, é entender de que maneira que a gente entende, né, quais são as nossas potências, né, óbvio, e quais são as potências dos outros. E, obviamente, para mim, né, parece que para mim também é um aprendizado constante os artistas que eu trabalho, assim, porque eu tenho artistas que têm potências que são muito diferentes das minhas e que vão me enriquecer e que cada um deles, né, vai contribuir ali no meu crescimento de uma forma, né? Óbvio, né? A Kika, ela tem uma sabedoria de uma determinada coisa, o Diego tem de outra. A Múria é uma menina muito interessante, assim, porque para mim, ela tem 22 anos, assim, ela faz parte de um universo que eu não faço mais, assim, e que eu acho incrível, porque ela é jovem, sabe? Então ela tem ali as angústias da juventude, que também para mim são interessantes, entender como é que os novos artistas estão se posicionando hoje, é um aprendizado constante, assim, porque ela é a única artista que eu tenho nessa faixa de 22 anos, assim, então é um outro lugar, sabe? Então eu acho que isso é que é bacana, eu acho que é a gente pensar as potências dos nossos pares, né, num lugar de enriquecimento, porque a gente fala, pô, beleza, vou aqui fazer várias coisas, porque obviamente, né, vão ter pessoas que vão vender mais, né? O Sherman é isso mesmo, o mercado ele tá aí, ele se constrói sobre tripés, sobre, né, tripés que às vezes não estão atrelados a talento, a gente vê isso, né? E eu acho que é sempre isso, né? O gosto pessoal, ele ainda prevalece na compra, né? E tem uma coisa que é muito interessante que se fala sobre a arte, é que a arte ela se completa no olhar do espectador, né? E então você faz uma coisa e quando aquilo vai para a rua, é na na rua, no espectador, no cliente, que a arte se completa, que se termina. Né? Outro dia eu ouvi uma frase muito linda de uma artista, eu não sei se a Kika está aqui, mas de um grupo de estudos que eu participo, que eu convidei ela, que ela dizia o seguinte, que o trabalho artístico é como uma garrafa que se joga ao mar e que alguém vai ali e recolhe em algum momento e que se completa quando a pessoa pega essa garrafa. E a arte, ela é assim. Então, essa coisa de julgar o gosto, ela é muito relativa, porque o que cada um gosta e o que cada um vai comprar
é impossível saber, porque isso tem a ver com gosto pessoal, né? Então, tem gente que gosta de rosa, tem gente que gosta de branco, tem gente que gosta de preto, tem gente que gosta de flor, tem gente que gosta de gente pintada, tem gente que gosta. Então, eu acho que isso eu acho que é interessante de pensar, porque não é uma. Não é uma dinâmica assim, não é uma linha reta, sabe? Você diz, a pessoa vai gostar disso, eu vou fazer isso, isso, a pessoa vai gostar. Porque eu gosto, tenho gosto. Eu vou dizer, eu não gosto disso. E não vai ter nada. E aí o cliente, né? Se a gente entender isso, o cliente, ele é essa pessoa que vai escolher o que ele gosta. Então, eu acho que o mercado tem para todo mundo que é competente, tem para todo mundo que... Eu acho que é entender... E aí eu acho que é uma dificuldade que o artista às vezes tem, é de sair um pouco desse lugar que o artista fica, inabalável, de que ninguém pode questionar o que ele faz, porque tudo é questionável, gente. E aí você entender que você sempre pode melhorar, tem ambientes que você vai funcionar e tem ambientes que você não vai funcionar, né? E entender quais as marcas que você também quer participar. Eu acho que é poder também o artista, obviamente, entender que a arte tem um lugar especial como arte, mas que tem um lugar comercial se você quiser vender. E aí poder trabalhar igual você trabalha qualquer negócio para vender, sabe? Porque gosto, eu sempre digo que vai ter, alguém falou isso, né? Tem o Romero Brito, né, que ama, que tem gente que não gosta. Óbvio, tem gente que gosta de um monte de coisa, gente. Tem gente que não gosta, sei lá, dos clássicos. Sabe? Tem gente que não gosta de Rembrandt. E aí, quem vai dizer que Rembrandt é ruim? Para aquela pessoa sabe? Então, eu acho que não dá para questionar gosto. Eu não questiono gosto. Eu, inclusive, não questiono gosto nunca. Porque não acho que seja o que importa. Porque eu não acho que importa. E, Carol, voltando ali para aquele no início, a gente estava falando de brand, e eu estava aqui pensando assim, cada um artista teu, não sei se tanto a Mura, mas assim, cada artista, assim, a Pri, a Rafa, o Diego e a Queca, cada um eles trabalham com uma paleta de cor diferente. Tu acha que isso é um diferencial do artista, assim, porque assim, a cor, né, quando você estuda brand, fala muito da cor, que a cor reflete muito o sentimento de alguém e também vende, né? A gente vê as grandes empresas, assim, como a Heineken, a McDonald's, a Coca-Cola, a Pepsi, usam cores, né? Para também vender. Tu acha que isso é importante, o uso de cores, assim? Eu tenho muito eu não sei, negócio de uso de cor. Eu acho que vai muito do que é o artista, né? Eu vou pegar os 5 artistas que eu tenho, tá? Inclusive, vou incluir a Mura. A Rafa, eu brinco que a paleta de cor dela, né? São as cores. Quando uma marca de tinta oferece tinta pra gente, fala, escolhe a cartela. Eu falo pra mandar a cartela toda, porque... Para ela é isso, quanto mais cor. A Pri, ela tem um trabalho todo que é um rosinha, né? Outro dia, até isso é engraçado. É uma cor mais pastel. Eu tenho uma agenda única, né, no Google, que tem todas as minhas agendas que são compartilhadas, cada um com os artistas, e cada um tem uma cor. E, obviamente, a da Kika é azul. Obviamente, a da Pri é um rosa velho. E o do Diego, a da Mura é verde. Cada uma cor, né? Mas eu acho que mais do que entender, né? Eu acho que isso volta para aquele lugar que a gente estava falando de uma diferenciação de trabalho, mais do que de entender a cor, eu acho que a cor vai vir a partir do que é a diferenciação do trabalho de cada um, né? A Rafa, por exemplo, faz uma diferenciação pela paleta inteira. A Pri, outro dia, já falou isso. A minha agenda é rosa. Ela até escreveu isso. Ela falou, a minha agenda é rosa. Eu falei, essa agenda é rosa. Mas eu acho que isso, mais do que... A Pri, por exemplo, ela pinta o rosa. Mas eu, se vir determinado trabalho dela, né, que tem a ver com a questão das mulheres e tudo, é muito mais o que é aquele trabalho, aquele lugar que ela representa, o discurso que ela tem. Pensa, por exemplo, eu não sei se você segue a Pri, né? Não, eu acompanho o trabalho da Pri. Eu comparo o trabalho da Pri, eu consigo ver nas cores do trabalho da Pri. É isso, muito relacionado à mulher, né? Tem muita feminilidade, mas tem muita força, que é tudo que a mulher é. Então, assim, eu consigo ver no trabalho da Pri isso. E isso tá para além da cor.
cor, né? Ontem, agora a Pri, ela é muito boa no que ela faz, inclusive nessa comunicação. O Instagram dela, ele é todo nesse lugar, nesse layout, né? Tá tudo ali. Quando ela posta nos stories, vem essa cor. É óbvio, é um brand muito bem amarrado. Assim. Acho que se fosse para dar uma dica, Carol, de como saber o que é um brand, acho que o perfil da Pri é um perfil ótimo para você saber. É o melhor de todos. Eu, antes de agenciar a Pri, mandava os meus artistas olhar o perfil dela. Ela tem um destaque de stories maravilhoso, que é todo dividido, todo... E eu acho que é muito interessante, porque, assim, por exemplo, ontem, né? Você vê como essa coisa do discurso, que a gente está falando de posicionamento. Ontem ela fez vários stories, que ela está fazendo estudos de trabalho que tem a ver com o nosso sistema reprodutor, e ela estava querendo tirar dúvidas sobre determinadas partes do nosso sistema reprodutor. Independente de cor, isso é o que significa o trabalho dela, isso é o que é o trabalho dela, é como ela desenvolve isso. Então, tá para além da cor. Isso que eu acho que é interessante, né? A cor, óbvio, ela simboliza um monte de coisas, e a escolha pelo rosa também não é à toa, porque tem todo um simbolismo com relação a isso, que representa. É a mesma coisa da Kika, né? A Kika, ela fala do azul, assim, ela não escolheu o azul porque ela gosta de azul, sabe? Ela escolhe o azul porque ela quer que o azul seja uma alternativa preto, na hora que ela representa corpos negros, sabe? Não é uma questão de uma supremacia branca. Ela tem um discurso que fala sobre o azul. A Rafa, ela, por exemplo, a maior luta da Rafa é a questão dos direitos LGBTQIA+. E, assim, a gente está falando de uma bandeira colorida. Então, assim, as cores fazem parte do que ela representa. Então, eu acho que, óbvio, a gente está falando de pintura, né? É plástico, né? Então, você precisa da cor para identificar. Mas, independente de você falar, bom, então se eu escolher um amarelo, eu vou conseguir passar o que eu passo. Às vezes não, eu acho que tem a ver muito mais de você saber o que você faz, né? Eu acho que isso é interessante. Mas acho que também o lance da cor também ajuda muito no trabalho, porque assim, eu comecei, esse lance que eu te falei, que eu estou começando a me encontrar, até te mandei lá no privado, qual é a técnica que eu quero usar, e dentro disso eu comecei a estudar a teoria de cores, sabe? E eu fiz um trabalho dentro da teoria, digo assim, das cores que eu gosto muito do rosa, eu gosto muito do laranja, do lilás, do azul e de outras cores, assim, é uma cor que eu gosto, é uma cor que eu me identifico por várias outras questões, tem uma questão do feminino, tem uma questão da luta da mulher, mas também dentro do meu trabalho, para poder dialogar sobre, eu fiz uma tela e eu queria passar o que estava ficando de tardezinha para anoitecer, então assim, eu comecei. Não sei se a Carol tá ouvindo. Tá ouvindo, Carol? Não, não sei. Não. Tá ouvindo? Pronto. E eu tô começando a trabalhar essa cor, por isso que eu te perguntei, porque assim, eu trabalhando essas cores, eu comecei a pensar agora aqui que como assim os artistas que você gerencia, eles têm esse trabalho assim, cada um você consegue identificar, né, a cor, mas também tem esse lance de não só a cor, é o que a cor também traz, né? Atrás disso aqui, é o simbólico, né? O simbólico da cor, que vai também dialoga junto também o que o artista é. E tem muito a ver também a empresa. Exatamente, então eu acho que isso. Mas eu acho que tem a ver isso, sim, né? Por isso você me perguntar, os artistas, para mim é importante que o artista também tenha uma construção de um pensamento artístico, né? E essa construção passa, obviamente, pela cor, mas ela não passa só pela cor, né? A cor, o que eu quero dizer é que a cor, às vezes, ela é parte desse processo, às vezes ela é o resultado desse processo, mas não é só isso, né? Isso que eu queria dizer, eu acho que não é só isso. Bem legal. A gente vai aqui, acho que para 2h15, sei lá, de live já. Eu queria que a gente falasse um pouco, né? Eu queria te falar agora, falar uma coisa mais. Nossa! Como foi assim? A quem não sabe, né? Quem tá aqui, a Carol, ela é produtora do Graffiti Queens, tá, galera? Carol aqui é a produtora. E ela acho que a gente pode contar como a gente se conheceu. Isso, então, eu queria que tu falasse sobre essa questão de como tu conheceu o Graffiti Queens, como que foi. Massa. Né? Até tu mandar a mensagem.
Eu vou contar. Eu uma vez via, né? Eu segui o Graffiti Queens, eu não sabia muito bem. Eu não sabia muito bem o que era, tinha visto, entendi que estava relacionado às mulheres do grafite. E aí eu segui. Aí um dia eu vi, né, que a Shermy estava pedindo, ela fez uma postagem nos stories que era: eu estou procurando produtores, parceiros para ajudar na edição do Graffiti Quiz desse ano. Eu já não estava mais produzindo evento, porque eu já estava muito focada na questão do agenciamento. E aí eu escrevi para a Shermy, falei: oi, eu sou a Carol, queria, enfim, trocar uma ideia com você e te contar um pouco assim do meu trabalho. E aí liguei para ela, falei: então, eu sou fulana, Beltrana, contei um pouco da minha história. E aí eu sempre, né, antes da pandemia, passo mais ou menos a metade do mês em São Paulo e na verdade um terço em São Paulo e 2 terços no Rio. E aí eu falei: daqui a uma semana, era bem rápido, não era? Foi bem rápido, eu acho. Falei: acho que semana que vem eu vou estar aí em São Paulo, a gente podia se encontrar. E aí a Shermy me contou, assim, do Graffiti Queens, e eu falei: e aí eu fiquei maravilhada, assim, eu falei: gente, que coisa potente que é esse festival, que pode abarcar, né, todas as mulheres na sua potência, né? Isso é que me impressionou muito no Graffiti Queens, e na verdade, eu acho que isso é uma característica, né? A Shermy vive falando bem de mim, eu vou falar bem dela agora, que eu acho que é uma característica, né, sua, que é o fato de que tudo que você pensa é muito bonito, porque é muito coletivo, né? Tá me ouvindo? Eita. Tá me ouvindo? Ficou mudo. Agora eu tô. Acho que isso é muito bonito, assim, tudo que você pensa, ele é pensado de forma muito coletiva. Isso é muito lindo, eu acho. E é muito... Eu acho que você tem uma coisa que é muito incrível, que eu acho, né? Que o feminismo sempre... O feminismo preto globalizadas, assim, né, gerais. Eu acho que você tem essa preocupação que é muito linda, assim, que é essa preocupação 360 com a questão das mulheres, né? Eu acho que... Tá me ouvindo? Tô. É que me ligaram. Então, que eu acho que é muito bonito porque você pensa as mães, você pensa as mulheres grafiteiras, você pensa as meninas novas, você pensa as questões das mulheres pretas, das mulheres sabe? Você tem toda uma série de questões assim que é muito bonita. Eu fiquei muito encantada e falei: cara, eu, inclusive, assim, né? Não sei se eu já te falei isso, mas assim, eu só faço esse trabalho sem ganhar nada para você, porque eu não sou de trabalhar de graça. E eu faço porque eu realmente acredito, assim, porque eu acho muito potente o que você faz e acho que eu posso contribuir em coisas que são, enfim, mais práticas dessa relação. Então, ixi, eu travei de novo. Eita, preula. Tá, Voltei? voltou. Então, eu acho que foi... E começou assim. A gente montou o projeto. O projeto... Ele não montou, né? Melhorou o que você já tinha. Nossa. Eita. Tá travando muito, né? Voltou. E aí a gente começou a montar, na verdade, não montar, porque você já tinha um projeto montado. E falei: nossa, porque o que eu te dizia era isso, né? O projeto era lindo quando você me contava, eu achava incrível, e eu vi o PDF e falava assim: mas não conta nada disso, como é que a gente precisava só, na verdade, melhorar a retórica, né? Que eu acho que é um pouco o meu trabalho, né, com as artistas. Eu não vou melhorar o trabalho artístico delas, o que eu faço é aprimorar as relações, entender como é que a gente apresenta isso. E isso eu acho que é muito potente, assim. Eu acho que você tem essa preocupação. Eu aprendo muito, assim, tipo, eu vejo as coisas, acho muito, muito incrível essa maneira que você tem de conhecer todo mundo gosta de você, e essa potência das coisas que você faz. Obrigada. Eu acho que o ponto que você entrou no Graffiti Queens, acho que comecei a ter uma outra visão, sabe?
de crescer o festival numa outra proporção, numa outra visão. E alguém pergunta aqui, eu havia perguntado pra Carol, cadê? Ai, meu Deus. Mercado de artes para mulheres e homens negros, como acontecem. Eu tenho uma artista negra e um artista negro, né? Eu tenho o Diego Moro, que é um artista preto, e a Kika Carvalho, que é uma artista preta. Olha, como acontece, eu acho que é difícil dizer que acontece igual, né? Porque não acontece, porque a nossa sociedade, né? Ontem eu li uma coisa que eu estava vendo o pai dessa menina que sofreu racismo numa escola aqui no Rio, não sei se todo mundo viu, né? Numa mensagem de WhatsApp. A escola é do lado da minha casa, por acaso, do lado da minha casa. Eu desço, eu tô na escola. E aí ele falava, ele deu uma declaração no Globo que ele fala isso, que na verdade o que a gente vive não é o racismo, né? A gente vive um apartheid, né? Porque num país onde 53% das pessoas são negras, né? E a gente vive o que a gente vive, não é racismo, é apartheid, a gente só não sabe que a gente está vivendo. A gente sabe, só que a gente não dá nome ao que a gente está vivendo. E é óbvio, né, que isso muda, mas eu, por exemplo, né, vou ser bem honesta, eu não faço vendas com esse lugar, assim, né, de oferta de, eu tenho isso aqui. Eu não faço ofertas de cota, eu acho que isso é importante deixar claro, não é como eu acredito. Eu acho que, obviamente, né, se o cliente, né, se não chega via Kika, né, é uma coisa que você vai oferecer, mas é igual agenciar mulheres, né? Infelizmente, a gente está falando, se não é um artista branco, né? Eu tive uma discussão essa semana com a Color Jean, que todo mundo deve ter visto a polêmica lá das latas de tinta, do projeto que só tinha homens brancos, e a Pavanelli. E eles vieram me procurar para fazer, e eu falei, cara, muito obrigada, a gente não acredita nisso, essa não é a nossa luta, a gente está aqui abrindo um espaço, tem outros artistas, mas a gente realmente não vai fazer isso. E assim, eu não vendo cota, porque eu acho que não é isso, a gente tem que vender mudanças sociais, né? Mas, obviamente, o mercado, às vezes, compra na cota, infelizmente, é triste, mas é verdade. E compra na cota mulher também, não compra na cota só artistas pretos, né? Compra na cota mulher. E, por exemplo, a Rafa é uma artista que não faz cota. Ela, por exemplo, se não tiver 50% de mulheres, no mínimo, ela não faz o trabalho se for um trabalho coletivo. É claro, a gente está falando de uma pessoa que tem trabalho sobrando, então ela está numa posição confortável de recusar trabalhos. E eu outro dia ouvi a Amorinha, que é uma menina aqui do Rio, não sei se todo mundo conhece, numa live que eu fiz com ela, dizendo, cara, para mim é muito importante ocupar esse lugar, mesmo que eu seja a cota, porque no lugar que eu me encontro, eu ainda preciso de visibilidade, se essa aqui vão me dar, eu não vou jogar essa visibilidade fora. Então, eu acho que isso depende muito da carreira da artista, do lugar da artista, em que momento da carreira a pessoa está, né? Óbvio, também vou fazer de novo esse lugar. A Morinha é uma artista mulher preta e a Rafa é uma mulher branca, né? Tem também uma diferença aí. Mas eu acho que é isso, né? É importante entender como que a gente ocupa esses espaços, independente, né, de que... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, também aqui, eu não acompanhei essa fofoca toda, mas eu vou contar muito por alto. Eu não tenho nada contra essa situação. Mas o Diego, por exemplo, não era meu artista quando ele pintou o Artcore aqui no Rio junto com o PG. E eles eram a cota do projeto. E eles fizeram 2 trabalhos incríveis de manifesto. Então, eu acho que assim, você também pode ocupar esses lugares colocando essas questões, né? Alguém falou que já perdeu o trabalho assim. É isso, Kelly. Depende de cada um. A Rafa, por exemplo, tem uma potência que é capaz de mudar o projeto. Mas aí depende da sua força de vontade de querer brigar no Instagram. Eu não tenho 1/3 da dela. Então, enquanto ela grita no Instagram, eu mando e-mail para o diretor da marca. Eu atuo diferente, sabe? Eu atuo nas internas, sabe? Ela atua falando no Instagram. Eu acho que depende muito de cada um, é difícil. Mas, infelizmente, assim, eu acho que é o país que a gente vive, né? Eu acredito nas nossas micro mudanças, já que a gente pode, dos nossos microcosmos, né? Como é que a gente pode transformar as nossas pequenas comunidades, né? Então, assim, eu defendo os meus a partir daquilo que eu acredito, sempre, né? Que é isso, eu sendo uma mulher branca, privilegiada, sabe?
entendendo que além de não basta ser racista, né, usando a frase da célebre, né, Angela Davis, num país como o nosso não basta ser racista, tem que ser antirracista. E eu tento fazer esse discurso. Mas, obviamente, a gente vai perder muitas vezes essa batalha para o fascismo. É um fato, né? A gente vai perder. Mas eu acho que a gente tem que estar ali lutando constantemente para isso, porque mais entendendo que essas diferenças existem. Olha o Rafa, maravilhoso. Entrou aqui. Entendendo que essas diferenças existem, que a gente tem que entender como é que a gente faz essas batalhas e cada um tem as suas maneiras de fazer. Por exemplo, essa história que eu tô contando da Color Jean foi isso. A Pamela fez um escândalo na internet, né? Eu não sou uma pessoa de escândalo. Primeiro, porque eu não tenho saco. Primeiro direct que a pessoa me manda, eu bloqueio, não tenho mais paciência, porque eu não tenho paciência para isso. O que eu fiz foi ligar para o diretor de marketing da Color Jean e mandar um e-mail para ele. É como eu me posiciono à frente de 5 artistas e expressando aquilo que eu acreditava. E aí, se vai surtir diferença, se não vai, essa é a minha posição. Eu acho que é importante eu colocar isso. É isso que a Lu falou. A luta, ela é constante, né? Ela é constante, ela é necessária, ela é diária, ela é cansativa. Só que as pessoas têm... esse exemplo é muito bom. Tem pessoas que podem e querem fazer esse lugar dizendo, cara, eu não vou participar se não for assim. E tem pessoas que acreditam que é tipo, cara, que nem a Morinha. Eu vou estar nesse lugar, porque se não me der esse lugar, vão dar para outro homem. Então eu quero estar ali, porque eu preciso desse lugar. Então, eu não julgo, porque a luta, ela é de cada um, né? Enfim. E ela, ao mesmo tempo que ela é pessoal, ela é de todos nós. Não dá para trabalho para que não faça essa distinção. Obviamente que eu entendo que existe uma potência no trabalho preto a partir de como ele é composto, mas é na potência e não nesse lugar de um favor porque precisa ocupar, é porque eu acredito na potência daquele trabalho. Não, da hora, Gal. Obrigadão pelo teu posicionamento. Acho que a gente precisa mais de uma galera que pense assim, né, e se posicione, e de artista também que se posicione, né? Se posicione, tô me ligando É aqui. porque mas eu acho que é isso, né? Eu acho que cada um faz um posicionamento, porque é isso, vai ter gente que não se posiciona. Eu tô dizendo como eu faço outras lutas, eu travo outras batalhas, entendeu? Tipo, é isso. Eu não tenho porquê, porque não é a minha personalidade, eu não tenho paciência para determinadas coisas, entendeu? Enquanto eu acho que é isso. Se eu tenho o telefone do diretor de marketing da Cordinha, eu vou E é usar, um ligar para posicionamento. ele. É. E vou E é um, ligar para ele e vou dizer o que eu acho. sim, Não e vou. Mas não também deixa de acho ser um que se você tem um posicionamento. canal. Mas também não acho que se você tem um puta canal de Instagram e se você tem repercussão e as pessoas. E você quer fazer assim como a Pamela fez, faça. Eu acho que ela tá certa. Eu acho que cada um trava as suas batalhas como acredita. Se é em prol de uma melhoria da sociedade, é isso. Cada um vai travar de Cada um um faz jeito. a arma que tem. Exatamente. Né? Cada um usa a arma que tem. Como a gente estava antes de voltar, né? Tava falando do Graffiti Queens, né? Eu acho que tu, Carol, deu uma outra visão para mim enquanto festival, né? Quando eu contei para você o festival, eu pensava numa coisa muito, ai, porque eu quero fazer, porque eu acho bonito, porque eu quero potencializar mais mulheres no grafite. Tu já viu com uma outra visão, acabou que depois que eu sempre tive muita ideia, vai surgindo um monte de ideia, tanto que toda semana acho que eu te mando uma mensagem diferente de algo que eu tô pensando. Né? Sempre eu falo, ai, cara, eu pensei nisso, eu quero fazer isso. Mas acho que tu deu outra visão, né, pro Graffiti Queens. E eu queria que você tivesse a honra, né, de saltar ao vivo sobre o Graffiti Queens nessa edição. Ah, Né, a Joy Bocuda já falou aqui, já comentou, mas eu queria que tu tivesse a honra de falar sobre a edição do que Graffiti massa. Queen Festival que vai ter esse ano. Por Mas favor. então, a Sherme a gente estava nessa questão, né? Não adia, a gente há um mês atrás a gente adiou, né, para outubro, falou, vamos fazer em outubro. E aí ela me mandou uma mensagem, como ela contou, ela manda muitas mensagens, e falou: estava querendo fazer um grafite queen de projeção. E aí eu faço a parte
eu faço isso às vezes, não é, enfim, não é nem de maneira exclusiva, assim, eu faço umas vendas para o Projetemos, que eu não sei se todo mundo sabe, é um coletivo de mais de 180 VJs do Brasil inteiro que juntos fazem uma série de projeções no Brasil todo, políticas, né, e de manifestação. E, enfim, a pessoa que está à frente é um amigo meu, que é pernambucano, o Mozart. E aí eu falei, beleza, vou falar com ele. Então a gente... É segunda que a gente vai soltar o coisa ou é na outra? Segunda agora. Então, essa segunda a gente vai soltar uma nova convocatória para um Graffiti Queens mais Projetemos, que vai ser projetado em penas no Brasil inteiro. Vai ser lindo, vai ser em parceria com eles. A gente está muito feliz porque eu acho que a gente vai conseguir abrir mais espaço, além das 80 mulheres que já tinham sido selecionadas. Até, inclusive, vai ser muito legal, porque a gente percebeu que vai ser a possibilidade de trazer mulheres que não estariam, porque não tinham condições de ir até São Paulo. Então, a gente vai receber em muitas plataformas, né, de foto, de vídeo, de pintura, de live painting, né, de milhares de coisas. Vai ser super lindo, vai ser projetado a princípio, né, só por mulheres. Não sei se eu travei. Mas dá para ouvir. Dá para ouvir? Então. Dá. Vai ser bem lindo, porque a gente vai poder abrir para muitas superfícies, muitas formas de fazer. A gente vai abrir na segunda-feira. O Mozart é uma pessoa... E ele, quando a gente falava, vamos cortar não sei o que, ele falava, não, vamos fazer para um monte de coisa. Então, ele já estou já em uma outra visão. Perguntaram aqui... Ele ampliou isso e vai ser... Fala. Não, pode falar. Não, ele ampliou e vai ser lindo, porque a gente vai poder ver. E eu acho que vai ser uma coisa muito linda. O outro dia eu projetei as minhas artistas, porque eu tenho um projetor e tem uma empena na frente da minha casa. E eu projetei e mandei a Mura. E a Mura não tem empena, né? E aí ela falou, nossa, que lindo! Eu me vi numa empena. Então eu acho que vai ser muito incrível, porque todas as mulheres vão poder ver os seus trabalhos numa empena, né? No Brasil inteiro. Isso vai ser lindo, porque a gente tem projeções que vão... a gente está até tentando Manaus, que a princípio a gente não tinha, né? A gente vai correr atrás disso, mas a princípio elas começam... A gente tem desde Belém, descendo por São Luís, todo o Nordeste, enfim, todo o Nordeste, Bahia, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, milhares de projeções, e vai ser muito lindo. A gente vai ampliar isso para mais mulheres, para mulheres do mundo inteiro. Então, eu acho que a gente vai, de fato, pela primeira vez, ser o maior festival de grafite de mulheres do mundo. O legal é pontuar que, sim, o menino perguntou se ele pode participar. O Graffiti Queens Festival é um festival de arte, né, agora voltado para mulheres, somente mulheres, tanto mulheres cis quanto mulheres trans também pode se participar. O legal também é falar, Carol, que também a gente vai abrir para quem faz performance e fotógrafa, né? Que vai além de umas outras artes, assim, que a gente vai poder... Eu acho que vai ser muito lindo, assim, porque a gente vai poder usar nesse... Fala. Não, fala. Não, eu acho que vai ser lindo porque vai ser assim, eu acho que é uma potência, assim, né? Eu já estava pensando, eu queria fazer essas projeções, mas não sei, sem dinheiro, sem patrocinador e não sei o quê. Aí a gente falou, não, vamos fazer. Aí eu pensei 5 minutos, assim, falei, tá bom, vou ligar aqui pro Uber. Aí liguei, ele ficou super animado. Eu acho que vai ser incrível, porque a gente vai poder ampliar, vai poder testar outros formatos, né? Eu acho que a gente vai poder ter o Brasil inteiro, que isso é incrível, né? Imagina, você tá em milhares de lugares, eu acho que vai ser incrível. Então a gente vai abre cedo, aí dá o serviço, que eu não me lembro mais. A gente vai abrir a convocatória segunda-feira, né? A gente vai divulgar a arte, tudinho bonitinho, como vai ser o formato, como as artistas podem se inscrever, e a gente vai ter uma semana de inscrição. Então, vai ser de segunda até na sexta-feira, né? Do dia... Hoje é dia 30. Hoje não sei, nem me lembro que dia é hoje. Mas vai ser de segunda até o dia 29. Vai começar. Não, vai ser. Peraí, calma aí. Vamos dar o serviço direito. Peraí que eu tenho. Calma. Peraí que eu tô aqui. Deixa eu ver que eu tenho aqui. Vamos ver o serviço. O entusiasmo da Carol contagia.
A gente vai fazer do dia 25 ao dia 1º vai ser o call, o Open Call. E a gente anuncia no dia 1º de junho, não é isso? Não, mentira. A gente anuncia no dia 5 de junho. Isso, as artistas. E o festival vai acontecer entre 19 20 e 21 de julho. Ou de junho. Vamos fazer direito o serviço. Isso. Mas vai estar toda a divulgação segunda-feira, tudo bonitinho. Para todo mundo, quem quiser, já compartilha. Carol, eu quero te agradecer por esse bate-papo de 2h30 que a gente está aqui conversando. Obrigadão por todas as dicas que tu deu. Obrigada por tudo que tu faz pelo Graffiti Queens. Por essa tua energia contagiante. Obrigadão por tudo. Obrigada pela live. Obrigada a quem assistiu. A gente vai postar essa live aqui da Carol, né? Todo o conteúdo que foi conversado no canal do YouTube do Graffiti Queen. Então, quem perdeu desde o início vai poder ver tudo de novo. E a gente vai fazer uma live com uma artista sua de novo, com a Pri. Ah, maravilhoso! A gente vai fazer uma live com as mulheres na ilustração. Ah, que incrível! Quando vai ser? A gente está vendo a data ainda, que eu preciso... Mas vai ser agora... Vai ser acho que no final de junho, né? Porque assim, toda semana tem um. Sábado que vem a gente vai ter uma live com a Fernanda. Ela é fotógrafa do Ceará. Ela fez um livro sobre grafite, né? Do grafite do Ceará. Então a gente vai estar conversando com ela sábado que vem, às 19 horas. E a semana também a gente vai ter várias lives. 29 a gente tem uma live sobre a narrativa das mulheres na rua, né? O posicionamento das mulheres na rua urbana atual, as lutas das mulheres. Então é isso. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo. Boa noite. É nóis. Eu queria agradecer você de novo. Obrigada. Foi bem incrível mesmo. Obrigada por ter me convidado. Que bom que vai ficar no YouTube. Eu queria de novo dizer isso, assim, quem quiser me mandar uma mensagem, manda no DM, me segue lá no Instagram. Eu respondo todo mundo, porque eu não tenho tantos seguidores assim. Eu sempre estou aberta a conversar com os artistas, então vai lá tem o perfil também da produtora e tudo. Queria agradecer a todo mundo que ficou nessas 2h15 com a gente e você pelo convite. E aí é isso, segunda-feira coloca lá, para vocês que forem, enfim, estão participando aí, se inscrevam. Beijo! Beijo, Carol, boa noite. Tchau. Gente, segue a Carol, que a Carol é maravilhosa. Tchau!